comentando com você agora há pouco que cada tipo de lixo ele pode ter uma destinação diferente, uma destinação apropriada para cada tipo de lixo. Coleta seletiva de lixo ela vai ser então fundamental para que você possa levar cada tipo de lixo para essa destinação apropriada. O ideal, por exemplo, é que você pegue matéria orgânica, lixo orgânico e coloque para compostagem. É o caso, por exemplo, lá de lixo hospitalar, que ele deve ser enviado para incineração. É o caso, por exemplo, de pilhas e baterias que devem ser enviadas para reciclagem, inclusive com o objetivo de impedir que metais pesados que estão presentes lá nas pilhas e nas baterias, metais pesados tóxicos, sejam diretamente liberados no meio ambiente. Aliás, ô moçada, por favor, não joga pilha usada em lixo comum não, tá? Você tem lá em supermercado, você tem lá em shopping, coletores de pilhas e baterias. Isso vale também para celular velho, vale também para computador velho, quebrou, não tem conserto lá. Cara, joga por lá. Jogar na natureza diretamente, esses metais pesados tóxicos no meio podem ser problemáticos. Daí, a coleta seletiva de lixo ajuda a dar uma destinação apropriada para cada tipo de lixo. Existe, inclusive, um código internacional de cores para lixeiras quando você trabalha com coleta seletivo. É porque a gente aqui no Brasil é mó paia quanto a isso, Mas em vários lugares do mundo, coleta seletiva de lixo é obrigatório. Tem cidade no mundo onde se você não fizer a separação do lixo direitinho, o tipo de lixo apropriado em cada lixeira, você pode ser multado pelas autoridades, pela prefeitura, sei lá, por coisa do gênero, Daí, lixeira vermelha, ela é para plástico. Lixeira amarela, ela é para metal. Lixeira verde, ela é, moçada, para vidro. Lixeira azul, para papel, para papelão. Lixeira marrom, para resíduos orgânicos, lixo orgânico. Lixeira branca para lixo hospitalar. E aí vai, A galera vai lá e se empolga às vezes, colocando lá 300 milhões de cores. Preto para madeira, sei lá, cinza para quando você não conseguir separar direito quem é quem. Mas se você tiver a noção disso aqui que a gente está colocando, já tá bom demais. Especialmente, esses materiais como papel, como lixo orgânico, como lixo hospitalar, para poder dar uma destinação adequada, lixo hospitalar, incinerar, lixo orgânico pode ser utilizado, por exemplo, lá, exatamente, na produção de adubos, na compostagem. Papel pode ser reciclado como vidro, como metal, como plástico. Aliás, aproveito para lembrar que algumas substâncias, elas são biodegradáveis, algumas substâncias, elas não são biodegradáveis. Gente, substâncias biodegradáveis, elas são obrigatoriamente orgânicas. Então, para ser biodegradável, tem que ser orgânico. E são substâncias que podem ser utilizadas no metabolismo de alguma forma de vida. Podem ser utilizadas como fonte de nutrientes de algum organismo vivo. Normalmente, estamos falando lá de bactérias. Em outras palavras, quando você diz que uma substância ela é biodegradável, ela pode ser comida de bactéria. Ela pode ser usada lá na respiração celular como combustível para a produção de energia em algum tipo de bactéria e, por isso, obrigatoriamente, elas têm que ser orgânicas. De modo geral, substâncias biodegradáveis, elas têm um impacto ambiental bem menor, Porque você deixa lá um determinado ambiente e a tendência delas é não se acumularem no meio ambiente. Elas não se acumulam no meio, é questão de tempo, até que algum micro-organismo vá lá e consuma
esse material biodegradável. Né? Se eles tiverem uma destinação adequada, já não vai estar me preocupando. Agora, claro, né? Mesmo, por exemplo, material que ele é biodegradável, como material encontrado em fezes, em urina, em restos de alimento, se você vai lá e dá uma destinação apropriada, não me preocupa. Mas também não quer dizer que eles sejam inofensivos, né? Lembrem que em quantidades excessivas, mesmo eles sendo biodegradáveis, não quer dizer que seja inofensivo. Eles, nesse caso, podem causar eutrofização. Ou seja, também toma cuidado com isso. Ah, porque é biodegradável, não tem problema. Não. Mesmo sendo biodegradável, pode ser problemático. Ô Landim, só se tiver em excesso? Não. Você tem, por exemplo, substâncias que são biodegradáveis e ainda assim são tóxicas. Como é o caso, por exemplo, lá de petróleo, é o caso, por exemplo, de inseticidas do grupo dos organofosforados aqui na parada. É o caso, por exemplo, de alguns tipos de detergente. É o caso, por exemplo, de alguns tipos de plástico, né? Hoje em dia já existem plásticos biodegradáveis, né? Oxibiodegradáveis, né? Vão ser degradados bem mais rápido do que o plástico convencional. Mas, moçada, mesmo esses caras aqui sendo biodegradáveis, eles podem ser tóxicos e ou prejudiciais aos ecossistemas de alguma maneira. Ou seja, cuidado novamente. Não é porque alguma coisa é biodegradável que ela é inofensiva. Petróleo é biodegradável, poxa, mas ele é tóxico, né? Inseticidas organofosforados são biodegradáveis, mas eles são extremamente tóxicos. Pode até ser que eles sejam destruídos rápidos, mas enquanto eles não são destruídos, eles vão ter um impacto ambiental negativo. Pode até ser que o detergente ele seja destruído rápido, sendo biodegradável, mas até ele ser destruído, ele vai ter lá um impacto ambiental negativo. E mesmo o plástico biodegradável, né, aquele problema, por exemplo, em ecossistemas aquáticos, né, que o plástico muitas vezes é confundido por animais com alimento. E é o resultado que você vai ter que um determinado animal pode acabar engolindo um pedaço de plástico, que pode acabar causando problemas para ele, né, causar obstrução das vias intestinais, causar obstrução das vias aéreas, matar o animal asfixiado de alguma maneira. Ou seja, não é porque é biodegradável que necessariamente é inofensivo. E, gente, substâncias não biodegradáveis vão ser substâncias que podem ser inorgânicas ou orgânicas. Cuidado, cuidado, que nem tudo que é orgânico é biodegradável. Tudo que é biodegradável é orgânico. Tudo que é biodegradável é orgânico. Mas nem tudo que é orgânico é biodegradável. Então, existem substâncias orgânicas que não são biodegradáveis, ou seja, elas não podem ser utilizadas no metabolismo de alguma forma de vida. No metabolismo de algum organismo vivo. E o resultado, né, gente, é que material que não é biodegradável, ele tende a se acumular por longos períodos de tempo nos ambientes naturais. Pode até ser que eles sejam degradados naturalmente, né? Ação do vento, ação das chuvas, reações químicas que vão degradando mais gente ao longo de muito tempo. Então tem material que é não biodegradável, que pode demorar décadas, pode demorar séculos, pode demorar milênios até para que ele seja degradado. Nesse caso, a degradação, que ela é química, que ela é física e não biológica, não podem ser usados no metabolismo de alguma forma de vida. A tendência a se acumular. É o que acontece, por exemplo, gente, com materiais como metal, materiais como, por exemplo, vidro. Cuidado, né, gente? Você pega, por exemplo, que papel é biodegradável, madeira é biodegradável, né? Mas, por exemplo, metal, vidro,
a maioria dos plásticos não é biodegradável. É o caso, por exemplo, lá de alguns tipos de inseticidas, né? Os inseticidas organoclorados, como o DDT, que eles inclusive têm aquele problema de ter o efeito acumulativo. É o caso, por exemplo, gente, dos detergentes originais, né? Originalmente os detergentes eram não biodegradáveis, causavam aqueles problemas das espumas de detergente, das nuvens de detergente. Hoje em dia é menos mal, porque os detergentes, eles, nesse caso, vão ser biodegradáveis e material que não é biodegradável tem que ser descartado com muito cuidado, né? Então, por exemplo, lá, especialmente materiais, né? Metal, vidro, plásticos, tomar cuidado porque muito tempo para que esses caras vão lá, sejam removidos do meio ambiente, sejam degradados através de processos químicos, de processos físicos na natureza. O ideal, então, é que todo material que seja não biodegradável, né, se possível, ele seja reciclado. Na verdade, né, quando a gente fala lá em reciclagem, não é só para material que não seja biodegradável. Alguns materiais que não são biodegradáveis, ainda assim, são reciclados. São recicláveis, como é o caso de papel, né? Papel ele é feito lá de raspa de madeira, por assim dizer, de madeira moída. Você vai pegar o tronco da árvore, vai triturar até virar um pó, vai prensar esse pó com algumas substâncias químicas e com isso vai produzir papel. Eu sei que a maior parte do papel produzido no planeta é a partir de madeira de reflorestamento, impacto ambiental bem menor, corta uma árvore para poder tirar a madeira, já planta outra depois. Mas ainda assim, reciclar o papel é diminuir a utilização de recursos naturais, é diminuir o corte de árvores para produzir papel, você reciclando o papel que já está lá. Agora sim, né? Apesar de alguns materiais biodegradáveis poderem ser reciclados, como é o papel, principalmente material que não é biodegradável, como é o caso, por exemplo, gente, de metal. Alumínio, né? Alumínio é feito de um minério chamado de bauxita. Ao invés de você abrir um buraco no chão, fazer uma mina, né? Extrair a bauxita e a partir da bauxita isolar alumínio, que tal só reciclar o metal da latinha lá de refrigerante, de cerveja, e aí vai, né? Brasil campeão mundial de reciclagem de alumínio, né? Em relação lá às latinhas. Ótimo, né? Diminui lá a utilização de recursos naturais. Mas também a reciclagem de vidro, a reciclagem de plástico. Ora, o que puder ser reciclado, que a gente recicle. Inclusive, na reciclagem, é um dos R's dentro lá dos princípios que vão nortear o desenvolvimento sustentável, conhecidos como os 3 R's. Você reduzir a utilização de recursos naturais, de repente lá reduzir a utilização de material que não necessariamente você vai estar precisando dele, né? Será que você precisa lá, né, de uma roupa nova, a roupa que você tem já está muito bacana? Reaproveitar aquela sua roupa que não está mais bacana para você, talvez seja bacana para outra pessoa, né? Acaba sendo interessante. Reciclar. O que puder reciclar, o que de repente não puder ser reduzido ou reaproveitado, que pelo menos a gente recicle. Mas modernamente, né, os 3 R's passaram a ser 5 R's, né? Deram aí um upgrade nos R's aí, 2 R's a mais foram introduzidos. Reduzir, reaproveitar, reciclar, repensar. Quando a gente fala em repensar, né, aquela história que eu estava comentando, será que realmente você precisa de uma roupa nova? As roupas que você tem já não estão bonitonas? Pensar 2 vezes antes de repente chegar e comprar um produto novo. Será que o produto que você já tem, ele não pode ser reaproveitado? E com isso, reduzir o consumo e com isso reduzir a exploração dos recursos naturais. Além do repensar, recusar. Recusar, gente, produtos produzidos por empresas que não respeitam os princípios do desenvolvimento sustentável. Né? Hoje em dia, especialmente lá com as redes sociais, né? A mobilização nas redes sociais muito grande,
de repente descobrem que empresa tal está fabricando, por exemplo, lá as bolsas com couro de um determinado animal ameaçado de extinção, logo, logo aparece lá nas redes sociais, lá vai a galera se mobilizar para boicotar aquela empresa. Gente, recusar. Recusar produtos que venham de empresas que não respeitem os princípios, né, do desenvolvimento sustentável. Inclusive, recusar em outros sentidos, né? Recusar, de repente, você mesmo, no sentido de pensar duas vezes e reduzir o consumo. Recusar você mesmo, né, a compra daquela roupa nova que, de repente, você não precisa, porque essas roupas já estão bonitonas. Ou seja, né, os 3 R's, os 5 R's, né, modernamente, a gente falando em 5 R's, basicamente é a mesma coisa. Mas, claro, né, alguém pode encher o saco, né, numa prova de vestibular, falando a respeito lá dos 5 R's, que é a visão mais moderna, ao invés dos 3 R's. Reduzir, reaproveitar, reciclar, repensar, recusar, os princípios para você garantir, né, um desenvolvimento sustentável para diminuir o máximo possível a exploração dos recursos do meio ambiente.